Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciência e Tecnologia. A aula de hoje é sobre aplicações e transformações, né, entre espaços vetoriais. Tá? A gente vai começar com uma revisão da ideia de funções que a gente viu lá em pré-cálculo, que está trabalhando bastante na disciplina de cálculo. Né? Então, pensa assim, a gente tem uma certa função aqui, né? Geralmente a gente acaba nem anotando muito isso, mas a gente tem, por exemplo, sei lá, uma função f que leva dos reais aos reais, né? E aí ela tem o que a gente chamaria de lei, né? Que é a expressão dela que diz que f de x é, por exemplo, sei lá, seno de x, né? O que isso quer dizer? Isso é uma relação, é uma regra que associa para cada valor de x um valor que eu estou chamando de seno de x. Né? Então, a gente pode pensar na reta real, por exemplo, né? Então eu tenho aqui minha reta real dos valores de x, e aqui eu tenho uma outra reta real dos valores de seno de x. Né? Então eu tenho aqui, sei lá, por exemplo, zero, aqui eu tenho zero também, e aí eu tenho, sei lá, um certo valor aqui, vamos dizer, π sobre 2. Né? E aí essa regra, né, diz para mim o seguinte, olha, π sobre 2, aqui é x, aqui são os valores de f de x. Né? E aí eu digo o seguinte, olha, para esse π sobre 2 aqui, eu estou associando um valor que é, deixa eu pegar outra cor aqui, associando um valor que é esse cara aqui, nesse conjunto, né? E esse valor aqui é 1, né? Porque seno de π sobre 2, se eu não me engano, é 1, tá? Bom, e aí essa função seno aqui é uma regra que para cada valor de x, né? Então eu posso pensar que eu tenho uma caixinha aqui, né? Chamada seno, e ela tem uma entrada aqui e uma saída aqui. Então eu entro com x aqui e ela me devolve um seno de x. E aí nota o seguinte, 1 aqui ele é seno de π sobre 2. Então, nota que essa notação que eu estou usando aqui, ó, seno de x, né, ela é seno de x. Né? Então, para um dado x, então nesse caso, para x igual a π sobre 2, eu tenho um elemento do conjunto dos reais, aqui da reta real, que é o elemento 1, e esse cara está associado ao π sobre 2 pela função seno. Então, se eu coloco 1 aqui, né? Opa, desculpa, se eu coloco π sobre 2 aqui, ele me devolve 1. Tá? Então, o nome que esse cara recebe é seno de π sobre 2. Tá? Então, é a notação que a gente usa para simbolizar, né, o resultado dessa transformação. Então, a ideia é que uma função, como a gente conhece em cálculo, dos reais nos reais, né, ela é uma transformação. Ela transforma um elemento dos reais em outro elemento dos reais. Não necessariamente diferente, mas faz essa transformação. Né? E aí tem toda aquela ideia de função injetora, sobrejetora, bijetora, inversível, né? Tudo isso a gente vai passar para o contexto de álgebra linear e de espaços vetoriais. Né? E a outra maneira que a gente representa isso é o seguinte, olha, em vez de eu fazer essa transformaçãozinha com essas setinhas aqui, como eu tenho uma reta real, né? Um espaço vetorial de dimensão 1, que pode ser representado por uma reta, de um lado, no domínio. Né? Então, esse cara aqui a gente chama, lembra, de domínio de x. Né? Então, esse cara aqui, aliás, domínio de f. E esse cara aqui, essa reta real, a gente chama de contradomínio de f. Né? E os valores que a função pode assumir são a imagem de f. Né? Então, posso dizer o seguinte, olha, então, se eu mudar a nossa escala aqui e dizer que esse cara aqui é isso, né? Então a gente pode dizer, olha, esse intervalo aqui, né? Esse cara aqui é a imagem da função seno, né? Então, isso é uma revisão do que a gente tem em cálculo. Aí eu penso assim, olha, tanto o domínio quanto o contradomínio são retas, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar esses caras aqui, ó. Eu tenho essas duas retas aqui, né? Então, nessa reta aqui eu tenho os valores de x e nessa reta aqui eu vou ter os valores de f de x, né? Ou, sei lá, y igual a f de x, né? E aí que vem essa notação y igual a f de x, né? E aí eu vou fazer o seguinte, olha, então se eu pegar aqui zero, né? X igual a zero, eu vou ter seno de zero, zero. Se eu tiver x igual a π sobre 2 aqui, por exemplo, né? π sobre 2 vai estar associado a esse cara um,
o 1 aqui, né? Então, para x igual a π sobre 2, eu vou ter, por exemplo, 1, né? Então, eu faço o seguinte, olha, eu vou ter um ponto que a coordenada horizontal é x, né? Então, ele vai estar ao longo desse segmento aqui. E eu vou ter um ponto que a coordenada vertical é 1, né? Onde esses dois caras se encontram, né? Eu tenho aqui o nosso ponto π sobre 2, 1, né? Ou, se você preferir, π sobre 2, seno de π sobre 2, né? E esse cara, esse objeto que eu vou criar aqui, né? Que ele vai fazer uma coisa assim, aí ele vai descer, etc. Esse conjunto aqui, né? Esse cara é o gráfico de seno, né, da função seno. Se você preferir, f de x igual a seno de x, né? Então lembra, a função é a regra. Então aqui, ó, eu tenho f, né? F é a transformação que leva de π sobre 2 para 1, por exemplo, aqui nesse caso, né? E aí a gente representa todas essas relações para todos os valores de x. Eu vou ter uma altura aqui, né? E nota que ela é única, né? Para cada valor de x eu tenho apenas um valor de f de x. Então, por exemplo, o meu gráfico ele não faz uma coisa, por exemplo, assim, tá vendo? Em que eu tenha uma reta vertical aqui que cruze, né, com o meu gráfico em 2 pontos, tá vendo? Isso não acontece, né? Esse cara aqui não acontece, porque cada valor de f de x é único dado um x, né? Isso aí a gente viu tudo em cálculo, pré-cálculo, vocês têm trabalhado isso há bastante tempo, né? Quem está fazendo cálculo 2 percebe que a gente começa a abrir um pouco essa definição, né? Então, em cálculo 2, a gente começa a ver, por exemplo, funções vetoriais, né? Vetoriais. Em que a gente tem uma coisa do tipo, por exemplo, sei lá, f é uma transformação que leva uma função, né, que recebe um argumento de um número real, como número real, e devolve para mim, por exemplo, um vetor do R3, né? Então, por exemplo, eu posso pensar numa função de f de t, que é um vetor que tem coordenadas, sei lá, x de t, y de t, z de t, né? Onde x, y e z, cada um é uma função de uma dimensão, né? E aí você pode pensar, por exemplo, sei lá, g de t pode ser t ao quadrado, 1 mais 2t e cosseno de t, sei lá, né? E aí nota que o meu domínio são os reais. O meu contradomínio são é o espaço vetorial R3, né? Então, e aqui a gente já está mudando a nossa relação, tá? A gente tem funções ainda, né? A gente está usando a palavra funções, porque a gente está no contexto lá de cálculo, mas eu tenho aqui, por exemplo, os reais, né? Os reais, eu posso pensar, colocar os números reais aqui, né? E eu tenho aqui o meu espaço R3. E aí eu tenho minha função, por exemplo, g, né? Minha função g vai levar minha função g leva um certo valor de t a um certo vetor aqui, que vai ser g de 0. E agora esse g de 0 é uma coisa desse tipo. No caso aqui, né? T ao quadrado, 1 mais 2t cosseno de t, para g de 0, né? Isso vai ficar 0 ao quadrado. 0 ao quadrado. 1 mais 2 vezes 0 e cosseno de 0. Ou seja, o elemento do R3, né, que é g de 0, né, eu posso pensar que é um certo vetor v, né, do R3, que é o meu g de 0, ele vai ser o vetor 0, 1, cosseno de 0 é 1, né? 1, certo? Então, nota que esse cara aqui é um elemento do R3, é o meu contradomínio. Então,
o G, do jeito que eu coloquei aqui, minha função vetorial, é uma regra que vincula cada elemento dos reais, cada número real, a um único vetor do R3. Né? A gente pode pensar também na ideia de campo escalar, né? Que a ideia é que para cada, por exemplo, para cada ponto do espaço, né, eu tenho uma temperatura em graus Celsius. Né? Isso é um campo escalar. Para cada ponto no espaço, eu tenho um número associado. Aí, meu domínio é um espaço R3, né? E o meu contradomínio são os números reais. E eu posso ter campo vetorial também, né? Em que cada ponto do espaço está associado a um vetor, né? Um jeito clássico de pensar nisso é, por exemplo, velocidade de um fluido, né? Quem vai fazer depois mecânica dos fluidos e tal, a gente vai trabalhar muito com campo vetorial. Em cálculo 3 vocês vão estudar bastante isso. Que a ideia é que para cada ponto do espaço eu tenho um vetor do R3 associado, que pode ser, por exemplo, a velocidade de cada partícula de ar que está numa certa coordenada no meu espaço, né? Ou a velocidade do vento em cada ponto, né? A velocidade tem norma, direção e sentido. Eu posso escrever a velocidade com 3 componentes nas 3 direções, né? Então, eu tenho essa ideia. Então, vamos pensar nisso e vamos generalizar para um caso de qualquer espaço vetorial, certo? Então, agora a gente vai generalizar isso para álgebra linear. Né? Então, em geral, eu posso ter em álgebra linear. Eu falo em vez de falar de funções, né, a gente fala de transformação, ou então de aplicações, ou então de mapas, tá? Tipicamente a gente vai usar essas palavras aqui, mas elas significam a mesma coisa que a ideia de função. O que muda é que a gente está generalizando agora o domínio e o contradomínio. Então a ideia é a seguinte: em álgebra linear, eu vou ter uma transformação ou uma aplicação que leva de um espaço vetorial V para um espaço vetorial U, ou W, né? Vamos usar W. V e W, né? E aí eu tenho a minha transformação aqui. E a gente vai usar, por convenção, tá, letras maiúsculas. Como a gente usava letras minúsculas para funções, para transformações de espaços vetoriais, né, a gente vai usar letras maiúsculas. Então, se eu pegar um certo vetor V aqui do meu espaço vetorial V, né, então esse cara é espaço vetorial, e o W é outro espaço vetorial, pode ser o mesmo, pode ser diferente, né, é um espaço vetorial. Né? F é uma regra que associa para cada vetor do meu espaço vetorial V, eu associo a um vetor F de V, que é um elemento daqui, né? Então, esse cara, na verdade, é um W, que é um dos vetores do meu espaço vetorial W. E o fato dele estar associado ao V, a gente dá por esse F de V. Né? Então, vamos copiar nossa figura aqui. Então, a gente tem essa ideia. E aí, essa relação, ela é uma relação que associa esses dois objetos, né? E a gente vai fazer a seguinte notação. Vou dizer aqui, olha, F é uma transformação que leva um vetor de V a um vetor de W, né? E aí, a gente pode começar a nomear essas coisas. Eu posso dizer o seguinte, olha, V é o que eu vou chamar de domínio de F, né? E a notação que a gente usa para isso é D de F. Tá? E o W, ele vai ser o espaço vetorial W, que é aonde estão os meus F de V, vai ser o contradomínio de F, né? E a notação que a gente vai usar é CD de F. Né? A gente pode definir também o seguinte, olha, esse F de V, ele vai ter um nome, né? Então, eu vou dizer que F de V é a imagem do vetor V pela transformação F. Ou se você quiser preferir, né? Se você preferir, isso vai ser
a imagem de V por F. Então, imagem, nesse caso, é o resultado da transformação, tá? E aí a gente pode forçar a barra e dizer o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho um subconjunto aqui dentro, né, chamado S. Então, tenho aqui um subconjunto S, né? Então, S é um subconjunto de V. E eu posso dizer o seguinte, olha, existe um conjunto chamado F de S, né? Esse cara é um conjunto. E ele vai ser a imagem de S por F. Né? E qual que é a graça de eu fazer isso? Eu posso dizer então que, olha, na verdade, esse F de S, né, é o conjunto de todos os F de V, dado que V é um vetor de V. Certo? Então eu posso dizer o seguinte, olha, F de S é o conjunto de todos os F de V, tal que o vetor Vzinho pertence a V. Certo? Então, isso aí são basicamente o nosso dicionáriozinho para começar aqui, né? Vocês podem ver que é exatamente a mesma coisa que as funções que a gente conhece, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. No vídeo de exemplos, eu vou calcular alguns desses exemplos, né? Mas, ó, vamos ilustrar aqui. Né? A gente tem primeiro exemplo que a gente pensou ali em cima, né? Exemplos. Posso pensar na seguinte transformação. A transformação que leva f dos reais nos reais. A reta real é um espaço vetorial, certo? Então eu posso ter isso e posso dizer o seguinte, olha, f de x, por exemplo, é x ao quadrado, né? É uma transformação. Gzão de x é seno de x é uma transformação também entre os espaços vetoriais reais, né? Real e real. Né? Eu posso pensar também numa transformação h de r em R2, né? E dizer o seguinte, olha, meu h de um certo vetor v, né? Que é um h de um certo vetor x, y, tá? Aí, olha só, um detalhe, né? A rigor, né? Eu posso pensar, olha, v é o meu vetor xy, certo? Da mesma maneira que aqui nas funções reais, né, nas funções entre os reais, que a gente conhece lá, de cálculo e tal, x, ele está no lugar da minha variável, ela é a minha variável independente, então eu vou aplicar, olha, o f de 2, eu vou substituir, onde tiver x eu ponho 2. Aqui é a mesma coisa, se eu tenho um certo vetor v do... desculpa, gente. Vou fazer v do R2 no R2. Vai, do R2 no R2. Vamos mudar um pouquinho. Escrevi errado aqui, né? Então, meu domínio é o R2, os meus vetores que eu vou transformar são vetores do R2, né? E eu vou obter como resultado um vetor do R2. Então isso aqui pode ser, por exemplo, sei lá, y menos x, né? Então o que acontece aqui, né? Se eu digo que, olha, meu vetor v é o vetor xy, eu posso dizer que h de v é y menos x, né? O resultado da minha transformação, da mesma maneira que eu falei que aqui g de x é seno de x, certo? Aqui eu defino a minha transformação. Eu vou dizer então que, olha, h de v vai ser y menos x. Mas quem que é y e quem que é x? Né? Então, em vez de escrever um vetor v geral, a gente já escreve direto ele transformado aqui, olha, ele explícito, né? Então, de um vetor xy, o resultado dessa transformação vai ser y menos x, onde x é a primeira entrada do meu vetor e y é a segunda entrada do meu vetor do R2. E aí vocês percebem que o meu vetor ele vai ser notado assim, né, entre parênteses. E como eu já tenho esses parênteses aqui, a gente costuma omitir. Então eu digo assim, olha, h de xy, né? Da mesma maneira que vocês vão ver em cálculo, né? h de xyz, t de xyz, né? Temperatura, né? Numa certa posição. xyz vai ser um certo número, né? Então a gente faz isso para não ficar escrevendo um monte de parênteses, tá? Então o que aqui eu vou fazer? Se eu quiser fazer h de 2, 5, ora, x é o primeiro e y é o segundo. Então eu tenho que aqui, ó, x igual a 2, y igual a 5. Então, h de 2, 5 fica 5 menos 2.
certo? A mesma regra ali, a diferença é que a gente tem mais variáveis do lado de cá, né? Vamos pensar então, por exemplo, num certo P. Vai S, que leva dos reais no R2. E eu posso pensar que S de X, por exemplo, é X mais 2, né? Então eu consigo fazer essa transformação. É S de 1, 0. Opa, S de 1, né? Lembra, domínio reais. S de 1 é 1 mais 2. O vetor do R2, que é o resultado da transformação de 1 por S, ou a imagem do número real 1 por S, é o vetor 1, 3. Certo? Bem, posso pensar também em espaços vetoriais um pouco mais gerais, né? Eu posso pensar, por exemplo, na seguinte transformação. Transformação D, que leva dos polinômios de grau n aos polinômios de grau n. Tá? E ela é dada pelo seguinte, olha, D de f de t, né, tem um certo polinômio f de t, vou chamar p de t, D de p de t é dp, dt. Né? Ou se você preferir, D de p é p'. Né? Ou seja, o resultado da transformação de um certo polinômio por esta transformação aqui, né, a imagem de p por d, é a derivada. Né? E essa é uma transformação, estou associando. Existe um polinômio associado a cada um. E a regra para isso é a derivada. Tá? Posso pensar também em uma coisa do tipo t do R3 para o P2. Né? Então, vou transformar um vetor do x, y, do R3, né? Tem 3 componentes, tipo t, x, y, z. Então, pego um vetor x, y, z e transformo ele, por exemplo, no polinômio x mais yt mais zt², certo? Para cada vetor do R3, eu tenho um polinômio de grau 2 ou menor associado a ele. Tá? E a associação é através dessa transformação. Então, ilustrando isso aqui, eu tenho meu R3 aqui. Tá? Então, tenho certo um vetor aqui, x, y, z. E eu tenho aqui meu conjunto de todos os polinômios de grau 2 ou menor. Né? E aí, associado a esse x, y, z, tem um polinômio cujos coeficientes vão ser dados por x, y no t e z no t ao quadrado. Né? Então, essa transformação aqui leva do R3 ao P2, certo? Bem, na aula de exemplos a gente vai aplicar um pouco disso, tá? Calcular os valores, calcular as imagens e tal. E depois a gente vai falar de transformações injetoras, sobrejetoras, bijetoras e como avaliar isso, certo? Então, até a próxima.